textos nesta manhã. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que na mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu peço a gentileza que você vá ao verso 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com o juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Podei-vos assentar. Amados, esses dias não foram dias para mim tão tranquilos. Eu tenho passado um problema de vias respiratórias, fiquei até um pouco sem voz. Na sexta-feira eu fiquei com aquele, sabe quando você fica com aquele corpo pesado? Eu resolvi tomar uma atitude que eu não gosto, que é ir ao médico. Eu sou meio teimoso quanto a esse tipo de coisa. Não sei se existe alguém assim aqui. Eu sou péssimo para isso. Eu vou até o último para não ir. Odeio tomar remédio. Tenho medo de agulha. Tem alguém aqui que tem medo de agulha? Eu, quando fui tomar o remédio lá no hospital sexta-feira, eu fiz assim com o braço para a mulher e olhei para a parede. E não dói, né? Eu não tenho medo da dor. Eu não sei se é a agulha, a impressão dela entrar. Talvez seja isso. Mas todos nós temos medo de alguma coisa, não é verdade? Minha esposa tem medo de barata. Não é? Outros têm medo de rato, barata, cobra, aranha, seja lá o que for. Muitos de nós temos medo do não. Às vezes temos medo do sim. Mas o que me leva a falar esta manhã foi algo que falou comigo ontem à tarde, quando eu saí com os meninos. E nós fomos até o Centro Cultural, ouvir histórias, falar aquelas histórias contadas, pessoas que contam histórias. E numa dessas histórias, no meio dessas histórias, ele falou sobre uma palavra que falta para muitos de nós: coragem. E aí para entender um pouco melhor sobre a coragem, eu fui buscar alguns dos significados, apenas um deles. Se você for lá no seu Wikipédia ou no Aurélio, tem 3 significados, mas um deles me marcou, que diz: firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Olha que interessante. E outro fala sobre a alma,
e outro fala realmente sobre tomar decisões difíceis, mas esse aqui eu achei interessante para nós, como cristãos. E aí eu tomo uma atitude de ler sobre a vida de Pedro, o qual foi fundamentado a igreja. Pedro, no fim da carreira ministerial de Jesus, no ápice daquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter vida, quando Jesus está preso, Jesus dá uma palavra a ele, um pouco antes de ele ser preso, dá uma palavra a ele. E aí, após ser preso, ele é indagado 3 vezes. E as 3 vezes foram negativas, foram nãos. Porque lhe faltou o quê? Coragem. Ele teve medo. Medo talvez de ser preso. Medo de passar a mesma situação de Jesus. O medo de enfrentar ou ser confrontado por aquilo que ele viu. Durante 3 anos, ele andou com Jesus. Viu milagres, viu salvação, viu arrependimento, viu situações que ele nem imaginava. Ele foi tratado. Seu caráter mudou, porque numa das falas, das indagações, diz: olha, a sua fala lhe entrega. Quer dizer, ele já estava falando como Jesus. Ele já falava como aquele que estava ao lado dele. Ele já se parecia com o Galileu, com o Nazaré, com o Nazareno. É interessante quando nós prestamos atenção com um pouco mais de profundidade nas falas. Pedro tinha tudo para realmente confirmar o que ele disse a Jesus: olha, se for necessário, morrerei contigo, porque eu não vou te negar. Eu não vou negar que o Senhor é na minha vida, que eu andei contigo, que eu vivenciei todas essas situações. Mas interessante que nos falta coragem muitas vezes para falar de Jesus, ou viver Jesus, ou parecer Jesus nesta terra. Nas nossas atitudes, na nossa confirmação de vida, na nossa fala. Nos falta atitudes para viver aquilo que realmente é necessário viver. E aí nos entregamos emocionalmente a uma situação, nos entregamos moralmente a uma situação, entregamos a nossa vida à covardia, porque não gostamos de enfrentar aquilo que é necessário ser enfrentado. Enfrentar o pecado, enfrentar o erro, enfrentar a situação que vivemos, que hoje está difícil, hoje é complicado, porque realmente tudo nos confronta, tudo nos confronta, até o fato dentro da nossa casa, quando você fala alguma coisa, já vem a pedrada: ah, mas você não vai na igreja? Por que fala isso então? Por que age desta maneira? E aí eu quero traçar com você algumas coisas que são importantes. Primeira delas: se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Se a vida não ficar mais fácil, trata de ficar mais forte. A vida não é fácil, meu irmão. A vida realmente é difícil. E não estamos aqui neste mundo para pensar que ela será facilitada só porque temos Cristo em nós. Ao contrário, sinto lhe dizer, os confrontos quando nós estamos em Cristo são maiores, porque exige de nós, sim, um bom caráter, porque todos nós temos caráter. O problema é que as pessoas têm a tendência de ser mau caráter. Ser uma pessoa de bom caráter é difícil nos dias de hoje. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu ia ao parque com a minha mãe à tarde, e nós voltávamos, e a minha mãe passava sempre na quitandinha perto de casa.
E ela era muito conhecida, dono, ele sempre brincava comigo, sempre me dava um pirulito, uma balinha, um chicletinho. E ela não tinha dinheiro. Como era a compra? Fiado. Na base do que? Confiança. Por quê? Porque minha mãe era uma pessoa de bom caráter. Se ela falava que dia tal ia pagar, dia tal ela estava pagando. Não existia roubo na balança. Se você pedia meio quilo, era aquela balança que tinha de duas, né? Ele pegava o pezinho, punha aqui e ia colocando no saquinho aqui, meio quilo, até dar meio quilo, ficava igualzinho. Lembram disso? A Patrícia não lembra disso, né, Patrícia? Não é da sua época, não é dessa Patrícia também. Não é do Luizinho, muito menos da Bia, muito menos da Gabi. Diego, então, nem imaginava que isso existia. Mas era assim. Era dessa maneira. Por quê? Porque a pessoa tinha sim palavra. O que ela falava, ela confirmava. O que ela dizia, estava ali escrito. Não precisava ser feito por um papel, uma caneta, porque realmente valia. E hoje como é que é? Hoje, se você não pôr no papel, pode esquecer. Já que o papel é difícil de ser cobrado. Aliás, eu nunca vi os contratos hoje serem tão usados, porque contrato, seja ele qual for, amado, é só para o C. Se caso deixar de pagar, vai ter multa de tanto, tanto, tanto. Se caso deixar de pagar e não pagar a multa, vai acontecer isto. Hoje os contratos são usados assim, e muitos deles. Tanto para o lado de quem vende, tanto para o lado de quem compra. Por quê? Acabou-se o bom caráter das pessoas. A palavra fiel das pessoas acabou. Amado, se você quer que a sua vida seja uma vida diferenciada, tenha bom caráter. Falou, cumpra. Ah, pastor, mas e se não der para cumprir? Aconteceu trocentas coisas no meio da história. Tenha a hombridade de ir lá, com o seu rosto lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, e diga: deu errado. Como é que eu faço para voltar atrás e fazer do jeito correto e cumprir com a minha palavra? Tira o medo da frente, porque isso é ser corajoso. Isso é ser corajoso. É muito melhor você ser assim, porque as pessoas sempre vão olhar para você com outros olhos, eu te garanto. Isso é verdadeiro, isso é honrável. Quando eu falo isso é honrável, Deus te honrará. Não tem preço disso. E na hora certa Deus te honra. E aí a gente começa a ver alguns textos que a Bíblia fala sobre isso, de nós nos posicionarmos como pessoas corajosas. Olha só o que diz o Salmo 56, versos 3 a 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Glória a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei. O que pode fazer a carne? O que me pode fazer a carne quando eu confio em Deus, meu amado? Quando eu confio na palavra do Senhor? O que me pode fazer? Nada. A carne não prevalecerá, porque Deus sempre será comigo e contigo, porque estaremos posicionados em Deus. Se posicione. Tenha uma palavra fiel. Se mantenha fiel àquilo que
você diz. Se você chegar hoje para Deus, Deus, eu tenho um voto contigo, de que eu vou melhorar, mantenha-se fiel no voto, Deus te honrará. Mas muitos de nós temos o medo do não de Deus, porque Deus pode no meio deste voto falar não para você, ó, isso aqui não te serve, isso aqui não é bom, isso aqui não lhe vale a pena. Você tem medo do não. Pare de ter medo do não. O não às vezes é mais valioso do que o sim. Outro texto que eu separei, que eu acho interessante, está em Isaías, profeta Isaías. Olha só que lindo esse texto. 54:4. Diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Ele fala de Sião. Você é a nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Fique em paz, meu amado, mas tenha coragem. Segunda coisa que eu acho que a gente precisa entender, que às vezes a dor faz você mais forte. A dor faz você mais forte. Mas por que você está falando da dor? Porque quando nós estamos com medo, vem dor, vem angústia, vem a ansiedade. E quando eu falo de dor, a pior dor que existe, meu amado, não é a dor que eu estava na sexta-feira, da garganta, do corpo, é a dor da alma. É a dor que trava você, é a dor que te arrebenta, é a dor que não libera sobre você a cura de Deus, é a dor que realmente quando chega lá na frente da situação que você está passando na sua casa, dos problemas que você está vivendo, faz com que você realmente não consiga passar por ela. Eu declaro que toda dor da alma está repreendida, está livre da sua vida, e você está curado em nome de Jesus Cristo. Isso daí tem que sair, meu amado. Eu sei como é difícil. A gente vive dias terríveis com a nossa alma angustiada. Dói demais. Mas a Bíblia diz: mantenha o que? A sabedoria. Porque a sabedoria faz você ser uma pessoa corajosa, que enfrenta isso, que confronta isso através da palavra. Faz com que você passe por essa situação. Você precisa passar, meu amado. Você não pode ficar estagnado, amarrado. Olha o que aconteceu na vida de Pedro. 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos ao lado do Senhor, vendo tudo aquilo. Por muito menos estamos na comunidade hoje, não vemos 0,5% de milagres que Pedro viu. Porque se tudo aquilo que Jesus fez fosse contado tintim por tintim, este livro que nós conhecemos não seria desse tamanho. Só para que vocês tenham uma ideia, um escritor que traduz livros já traduziu livros relacionados à Bíblia do grego. Ele compilou uma nova Bíblia, que deu 80 livros. Ele compilou vários livros, porque nós conhecemos a Bíblia por 66 livros, ok? Mas existem outros que são aí estudados
que são livros históricos da época de Jesus. Essa história dá mais ou menos uns 2000 anos. Para você ter uma ideia, esses 80 livros que esse escritor português está fazendo, que é uma tradução do grego original, não dá para compilar num livro só, vai ter que ser separado. E ele inclui também os evangelhos, alguns livros iguais aos nossos, que estão aqui, de tanta informação que existe. Pedro viu tudo isso. E aí Jesus chega para ele e fala: olha, antes que o galo cante, você vai me negar, você vai ter medo. Não, Jesus, eu morro contigo. Eu morro contigo. O Senhor fez eu parar de pecar, o Senhor fez eu parar de errar, o Senhor melhorou minha vida, o Senhor fez eu congregar uma comunidade onde eu conheço Davi, voz de veludo. Eu estou ali com a irmã Ângela, eu estou com o Josué da Terra Prometida, eu estou com o irmão Luiz, eu estou com a Cida Pão de Mel, eu estou ali num lugar bom demais. O Senhor me deu graça, o Senhor dá alegria, o Senhor me dá vontade de viver, me dá um trabalho, o Senhor me dá tanta coisa, mas na hora do vamos ver você nega. Tem medo? Tem medo de enfrentar dentro da sua casa e falar de Jesus? Tem medo de enfrentar lá no seu trabalho e falar de Jesus? Simples fato de falar de Jesus, você tem medo e o nega. Pior, quando vê o pecado, você cai. Sinto lhe dizer, você nega Jesus. Falta-lhe coragem. Falta-lhe coragem de enfrentar até mesmo o pecado. Está ouvindo sobre ele. Muitas vezes por causa da dor da alma, porque a gente se sente carente. Essa semana eu li um texto muito triste de um pastor que se suicidou por causa da depressão. Amados, a depressão, um dos fatores para mim é a falta de coragem de enfrentar a vida quando for necessário ser enfrentada, de não entender quais são as dores da alma, de não compreender aquilo que precisa ser passado a limpo. Tanto é, dizem aí os cientistas na área de psicologia, que a depressão é a pior doença do século, porque ela corrói de dentro para fora. E como é que Cristo trabalha? De dentro para fora. O diabo sabe que quando você é retirado do seu ânimo de vida, você envereda para os erros, para os pecados. Em nome de Jesus, se você tiver com alguma dor na alma, entregue ao Senhor esta noite ou esta manhã. Entregue de vez. Pastor, mas amanhã o dia será difícil. Todos os dias são difíceis, mas todos os dias são passíveis da presença do Senhor na nossa vida. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Glória a Deus. Faça isso, meu amado. Dê bom testemunho.
Porque quando você é uma pessoa de bom testemunho, você se torna corajoso. Não existe nada e nem medo que possa lhe afligir, porque o poder de Deus opera em você. Para encerrar essa mensagem nessa manhã, eu gostaria de ler a Epístola aos Hebreus, no capítulo 13. E eu quero que você leve isso para ti essa semana. Coloque em seu coração e saia daqui corajoso. O maior problema de um cristão é sua baixa estima. Lembre-se, quando você olha aos céus, em você reflete a glória do Senhor. E se você reflete a glória do Senhor, aonde você estiver, a luz do mundo se manifesta, que é Jesus Cristo. Por isso a importância de nós andarmos com a nossa estima elevada em Cristo. Não em mim, não no pastor, não nas pessoas, em Cristo. Hebreus 13, 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem. Que todo espírito de covardia caia por terra agora no nome de Jesus Cristo. E que saiamos daqui sim posicionados em Cristo, como assim Ele deseja, e nos dará toda e qualquer circunstância a favor dEle, para Ele e por Ele, porque é assim que Ele tem como vontade. Paizinho, nós te agradecemos nesta manhã, pedindo que Teu Santo Espírito nos move em Tua direção. Limpa-nos, ó Pai, de toda dor da alma, angústia, ansiedade. Que o nosso olhar esteja bem alto, olhando para Ti. E que vejamos, ó Pai, tudo que o Senhor deseja e que o Senhor quer, conforme a Tua vontade. Haja em nós, ó Pai, nos capacite em casa, com aqueles que nós amamos, com aqueles que precisam da Tua palavra e da Tua salvação. Aonde andarmos, seja no trabalho, no estudo, que sejamos homens e mulheres honráveis, debaixo da Tua presença. E principalmente, Pai, quando estivermos somente nós e o Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.